Na noite de segunda-feira, pouco depois das 22 horas, um vídeo inesperado começou a circular nas redes sociais. Nele, Maria Flor, de apenas 4 anos, aparece sentada no sofá de casa, aparentemente gravada por alguém da equipe da própria Virgínia. O que parecia ser apenas uma filmagem inocente, rapidamente se tornou o centro de uma tempestade digital. Nas imagens, a menina fala de forma espontânea, mas com um tom de desabafo que chocou o público. A mamãe ficou brava e mandou a gente não falar nada, diz a criança olhando para o lado. A frase, curta e simples, bastou para incendiar a internet. Em poucos minutos, o termo Maria Flor expõe já era um dos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. Perfis de fãs começaram a compartilhar trechos do vídeo com legendas como "Isso não é coisa para uma criança dizer" e "Tem algo muito errado acontecendo". Páginas de fofoca no Instagram, como Alfinetei, Choquei e Central da Fama, republicaram o conteúdo com títulos cada vez mais diretos. Maria Flor abre o jogo e deixa fãs em choque. Virgínia tá desesperada após fala da filha. Nos bastidores, pessoas próximas à família afirmam que o vídeo teria sido gravado durante uma tarde tensa, depois de uma discussão entre Virgínia e Zé Felipe sobre a rotina das meninas. Segundo uma fonte que pediu anonimato, a gravação nunca era para ter sido postada, mas alguém vazou. Enquanto o clipe se espalhava, a equipe de Virgínia começou a agir rapidamente. O vídeo original foi deletado de todas as contas associadas à influenciadora, e um aviso de direitos autorais foi enviado a quem o repostava, mas já era tarde demais. O conteúdo tinha viralizado de forma irreversível. A partir dali, o público passou a especular sobre o que exatamente estaria acontecendo dentro da casa de uma das famílias mais acompanhadas do Brasil. Os fãs, antes fiéis e carinhosos, começaram a questionar por que Virgínia estaria tão desesperada para apagar o vídeo. A tensão aumentou quando, pouco depois da meia-noite, Zé Felipe publicou uma frase misteriosa nos stories: "Nem tudo que reluz é ouro". A postagem durou menos de 15 minutos no ar, mas foi suficiente para inflamar as teorias sobre uma nova crise conjugal, desta vez provocada pela própria filha. Nos comentários, seguidores pediam respostas. "A Flor não mentiria", escreveu uma fã. "Se ela falou é porque viu algo", completou outra, e a frase que começou a ecoar por toda a internet resumiu o sentimento coletivo: "Virgínia tá desesperada". A assessoria de imprensa da influenciadora não se pronunciou nas primeiras horas. Enquanto isso, portais de notícia e colunistas de celebridades preparavam manchetes que dariam início a um dos maiores escândalos do ano. A manhã seguinte foi um verdadeiro campo de guerra nas redes sociais. O nome de Virgínia Fonseca dominava todas as plataformas, do X ao TikTok. O vídeo de Maria Flor já havia ultrapassado a marca de 10 milhões de visualizações somadas em menos de 12 horas. Mesmo com as tentativas de remoção, os recortes e reuploads continuavam aparecendo a cada minuto. Era impossível conter o alcance. Por volta das 8 da manhã, Virgínia finalmente quebrou o silêncio. Em um story gravado dentro do carro, ela apareceu visivelmente abalada, mas tentando manter o controle. "Gente, eu não vou falar muito sobre isso porque envolve minha filha, e criança não deve estar no meio dessas coisas. Eu tô cuidando dela e da Maria Alice, como sempre cuidei. Espero que respeitem nosso momento". A voz embargada e o olhar distante não passaram despercebidos pelos seguidores, mas, em vez de acalmar a situação, o pronunciamento causou o efeito contrário. Internautas começaram a analisar cada palavra, cada expressão facial, cada suspiro. "Ela tá com medo de algo maior vir à tona", escreveu um perfil em uma página de fofoca. Outro comentou, "Se ela quisesse mesmo proteger as filhas, não expunha a vida delas tanto assim". Enquanto isso, Zé Felipe permanecia em silêncio. Não houve postagens novas, nem curtidas, nem aparições públicas. Fontes próximas ao casal garantiram que os dois haviam discutido seriamente na noite anterior e que o sertanejo teria deixado a mansão temporariamente, indo para a casa do pai, Leonardo, em Goiânia. O cantor, segundo pessoas do círculo íntimo, estaria cansado da exposição e das decisões tomadas sem consulta. A crise familiar rapidamente se transformou em um espetáculo nacional. Programas de televisão começaram a debater o caso. Em A Tarde é Sua, Sônia Abrão comentou o episódio com indignação. "É impossível ignorar que há uma sobrecarga sobre essas crianças". A Maria Flor falou o que sentia, e isso tem um peso enorme. Uma criança não inventa esse tipo de coisa. Do outro lado, fãs fiéis de Virgínia saíram em sua defesa.
Grupos de apoio começaram a usar a hashtag #EstamosComVirginia, argumentando que o vídeo estava sendo interpretado fora de contexto e que tudo não passava de um mal-entendido. Uma das administradoras de um fã-clube oficial publicou um longo texto afirmando que a internet sempre tenta destruir mulheres fortes e bem-sucedidas, mas a narrativa pública já havia mudado. Pela primeira vez em anos, Virginia não controlava o rumo da própria história. O vídeo não era um public post, nem um lançamento, nem parte de uma estratégia de marketing. Era algo cru, real, e isso assustava até seus defensores. No fim da tarde, colunistas começaram a divulgar informações ainda mais delicadas. O conteúdo original teria sido gravado por uma babá que trabalhava na casa há mais de um ano e que, após ser demitida recentemente, resolveu expor a verdade. Segundo rumores, a ex-funcionária teria enviado o vídeo a uma amiga que acabou compartilhando por descuido. A babá, que agora estaria sendo procurada por advogados da influenciadora, não havia sido localizada até aquele momento. Os fãs, divididos entre empatia e indignação, aguardavam ansiosos o próximo passo. Virginia, acostumada a transformar crises em conteúdo, desta vez parecia sem saída. E a pergunta que pairava no ar era inevitável. Seria esse o início do fim do Império Fonseca Costa? Enquanto Virginia tentava conter a avalanche de críticas e teorias, o silêncio de Zé Felipe se tornava cada vez mais ensurdecedor. Desde a publicação enigmática "Nem tudo que reluz é ouro", o cantor não havia voltado às redes. Para muitos fãs, isso era sinal de um rompimento definitivo. Para outros, era apenas uma estratégia para não alimentar a polêmica. Na manhã de quarta-feira, a equipe de Leonardo foi vista entrando na fazenda Talismã, onde Zé teria se refugiado. Fontes próximas à família afirmam que o pai estava profundamente preocupado com o rumo das coisas. Segundo uma pessoa que acompanha o cantor há anos, Leonardo teria dito: "Essa exposição toda vai acabar destruindo o que sobrou da família." Em Goiânia, vizinhos da fazenda confirmaram movimentações incomuns, carros de assessoria chegando e saindo, ligações constantes e uma atmosfera tensa. O Zé não quer falar com ninguém, tá magoado e com raiva. Ele sente que perdeu o controle de tudo, da imagem, das filhas, do casamento, disse uma fonte ao portal Metrópolis. A imprensa começou a especular que Leonardo teria convocado uma reunião familiar, sem a presença de Virginia, para discutir o futuro de Maria Flor e Maria Alice. O assunto principal seria a guarda das meninas e o excesso de exposição nas redes. Ele acha que a Virginia passa do limite, e agora, com esse vídeo, ficou claro que a situação saiu do controle, declarou uma pessoa próxima. Enquanto isso, perfis de fofoca publicavam supostos prints de conversas antigas entre o casal. Em um deles, Virginia reclamava da falta de apoio de Zé nas gravações de conteúdo. "Eu preciso manter as visualizações, você sabe como é o algoritmo", teria escrito. Zé teria respondido: "O algoritmo não vai criar minhas filhas." Nenhuma das partes confirmou a autenticidade das mensagens, mas a frase repercutiu como um estopim. A pressão aumentava, influenciadores começaram a se posicionar, algo raro quando o assunto envolve Virginia. Pequenas falas de colegas de profissão alimentavam ainda mais o caos. "Criança não é conteúdo", escreveu uma blogueira em um tweet que ultrapassou 300 mil curtidas. Outros criadores lembraram que Virginia sempre defendeu a transparência com os fãs, e agora parecia esconder algo. Enquanto a opinião pública se dividia, Leonardo tentava intervir. De acordo com informações do jornalista Léo Dias, o cantor teria sugerido que Zé Felipe se afastasse temporariamente das redes e das gravações com a esposa. "O momento é de proteger as crianças e baixar a poeira. Quanto mais ela fala, pior fica", teria dito o pai. No entanto, essa tentativa de pacificação só agravou a tensão. Pessoas próximas a Virginia afirmam que ela se sentiu traída. Ela acha que o Leonardo está tentando colocar o Zé contra ela. E pior, teme perder o apoio do público se o marido se afastar. No meio dessa disputa silenciosa, Maria Flor e Maria Alice tornaram-se símbolo de algo maior: o preço da fama em família. E enquanto o país acompanhava cada novo detalhe, uma nova peça surgiu no tabuleiro. Um áudio vazado, supostamente de dentro da casa da influenciadora, que prometia revelar ainda mais segredos. O público, já em estado de alerta, esperava ansioso. O silêncio de Zé Felipe era agora um grito, e Virginia parecia saber que o pior ainda estava por vir.
Na quinta-feira de manhã, um novo elemento incendiou ainda mais a polêmica, um áudio vazado atribuído a uma conversa dentro da casa de Virginia. O material, de pouco mais de 2 minutos, começou a circular em grupos privados de WhatsApp, e em questão de horas, já havia sido publicado por diversas páginas de fofoca. No registro, uma voz feminina, identificada por muitos como sendo da própria Virginia, aparece exaltada, reclamando do comportamento das filhas e da pressão da mídia. Elas precisam entender que a vida delas já é pública, não tem como fugir disso, diz a voz. Em seguida, ouve-se uma voz infantil, aparentemente de Maria Flor, respondendo: "Mas eu não quero gravar mais." O silêncio que se segue é cortante. A autenticidade do áudio não foi confirmada, mas o impacto foi devastador. Hashtags como "Deixa as meninas em paz" e "Virginia explica" dominaram os trending topics. Perfis com milhões de seguidores começaram a questionar até que ponto a influenciadora controlava a narrativa da própria família. O que era entretenimento virou exposição forçada, escreveu uma colunista em tom crítico. A equipe jurídica de Virginia reagiu rápido, enviando notificações extrajudiciais a todos os portais que divulgaram o áudio. Em nota, a assessoria alegou que o material era editado e fora de contexto e que medidas legais estavam sendo tomadas para identificar o responsável pelo vazamento. Ainda assim, o estrago já estava feito. Enquanto o público tentava digerir o conteúdo, novas informações começaram a surgir. Uma ex-produtora que trabalhou com o casal revelou ao site UOL que a relação entre bastidores era muito mais tensa do que aparentava. A rotina de gravações era exaustiva e as crianças ficavam irritadas. Às vezes pediam para parar e eram convencidas a continuar com a promessa de brinquedos ou viagens, disse ela sob anonimato. Nos comentários, fãs demonstravam confusão e tristeza. "Sempre achei lindo o jeito que ela mostrava a família, mas agora parece outra coisa", escreveu uma seguidora. Outra completou: "O brilho acabou, o que a gente vê é desespero." Zé Felipe mais uma vez manteve o silêncio, mas fontes próximas ao cantor afirmam que ele ficou abalado com o vazamento. "Ele se sente responsável, acha que tudo está fugindo do controle", disse um amigo de infância. Leonardo, por sua vez, teria pedido moderação. "Não se responde a fogo com gasolina." A repercussão ultrapassou o mundo do entretenimento. Programas de rádio e até portais internacionais mencionaram o caso, descrevendo-o como um colapso da imagem de perfeição construída ao longo dos anos. Dentro da mansão da família, o clima era de total isolamento. Equipes de gravação foram suspensas, contratos de publicidade congelados e a rotina das meninas passou a ser mantida longe das câmeras, mas os olhos do público continuavam atentos e o silêncio prolongado de Virginia começava a levantar suspeitas de que algo ainda mais grave estava sendo escondido. Enquanto os portais tentavam confirmar a origem do áudio, um detalhe passou despercebido. Na gravação, ao fundo, uma voz masculina dizia algo quase inaudível, um nome, e esse nome, segundo alguns internautas que analisaram o som, poderia mudar completamente o rumo da história. Durante as primeiras horas após o vazamento do áudio, a internet se dividia entre o choque e a curiosidade. Mas o que parecia ser apenas mais uma gravação polêmica tomou um rumo ainda mais inesperado quando um grupo de fãs decidiu investigar o som de fundo quase imperceptível. Utilizando programas de edição de áudio, alguns usuários ampliaram a frequência e isolaram o ruído. O resultado deixou todos perplexos. A voz masculina ao fundo dizia claramente o nome Vini. A simples menção foi suficiente para incendiar as redes. Em poucos minutos, começaram a surgir teorias de que o áudio teria sido gravado em um momento em que Virginia e Vinícius Júnior estavam juntos. O rumor ganhou força, especialmente porque, nas últimas semanas, ambos haviam sido vistos em eventos em Madrid e em um jantar privado na casa de amigos próximos. Perfis de fofoca passaram a publicar supostos prints e testemunhos de pessoas que teriam presenciado a interação dos dois. Um influenciador espanhol chegou a afirmar que a proximidade entre Virginia e Vini era mais evidente do que o público imaginava. Embora nada tenha sido confirmado, a hipótese de que o nome mencionado no áudio fosse o do jogador fez a história dar uma guinada dramática. Internautas começaram a ligar os pontos. O silêncio de Zé Felipe, a reação desesperada de Virginia e o controle obsessivo sobre o vídeo de Maria Flor pareciam, para muitos, sinais de que havia algo mais profundo por trás de toda a confusão.
Agora faz sentido ela estar tão abalada. O vídeo da filha pode ter exposto algo que ela queria esconder, escreveu uma seguidora em um dos fóruns dedicados ao caso. A situação rapidamente ganhou proporções internacionais. Sites esportivos na Espanha mencionaram o nome de Vinícius Júnior em matérias sobre o escândalo, o que irritou o staff do jogador. Segundo fontes próximas ao atleta, Vini ficou extremamente incomodado com a associação e teria orientado seus advogados a preparar uma nota oficial negando qualquer envolvimento. Enquanto isso, no Brasil, a equipe de Virgínia se reunia para conter os danos. A influenciadora, segundo pessoas próximas, teria chorado por horas e suspendido todas as gravações e compromissos. Ela está emocionalmente exausta, acha que não vai conseguir reverter a imagem negativa, disse uma amiga de longa data. No mesmo dia, o colunista Lucas Passan publicou uma matéria afirmando que há mais de um vídeo sob análise, sugerindo que o primeiro vazamento pode não ter sido o único. O público entrou em frenesi. Tem mais coisa vindo aí, diziam os comentários. Enquanto isso, Zé Felipe voltou a seguir o pai no Instagram, mas continuava sem seguir Virgínia. O gesto simbólico foi suficiente para reacender rumores de separação. Leonardo, por sua vez, manteve o silêncio absoluto, evitando qualquer declaração pública. A noite caiu sob um clima tenso. Os portais noticiavam em tempo real cada movimento do casal. Mas, em meio ao caos, um novo vazamento surgiu. Prints de conversas privadas atribuídas a uma das assessoras de Virgínia, nas quais ela comentava sobre a tentativa de apagar tudo antes que o nome de Vini fosse parar na imprensa. A suposta prova foi suficiente para consolidar uma percepção quase unânime. Virgínia estava desesperada porque o escândalo já não podia mais ser contido. A verdade começava a emergir e as consequências seriam devastadoras, não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. Nas horas seguintes à menção do nome Vini, o caso deixou de ser apenas um escândalo familiar para se transformar em uma disputa entre equipes de comunicação. De um lado, a assessoria de Virgínia tentava conter o dano de reputação e proteger os contratos milionários de publicidade. Do outro, os representantes de Vinícius Júnior agiam para afastar o jogador de qualquer vínculo com a polêmica. O clima era de pânico, reuniões de emergência foram convocadas em São Paulo e em Madrid. Fontes ligadas a marcas que patrocinavam Virgínia confirmaram que algumas campanhas estavam sendo suspensas até que a situação fosse esclarecida. As empresas têm medo de associar suas imagens a um caso que envolve crianças e possível traição. É uma bomba relógio, declarou um executivo do ramo de cosméticos ao Estadão. Enquanto as agências tentavam negociar o silêncio, os portais de notícias intensificavam a cobertura. A imprensa internacional começou a tratar o episódio como um caso de exposição tóxica de influenciadores brasileiros. O tabloide britânico Daily Mail publicou uma matéria com o título Brazilian Influencer Empire on the Brink After Daughter's Shocking Confession. Nos bastidores, a assessoria de Virgínia teria elaborado 3 estratégias possíveis: negação completa, afirmar que o áudio era manipulado e ameaçar judicialmente qualquer portal que o reproduzisse; vitimização controlada, alegar perseguição digital e transformar o escândalo em um discurso sobre a crueldade da internet; silêncio estratégico, desaparecer temporariamente das redes até o interesse do público diminuir, mas nada parecia funcionar. O público, acostumado com a exposição diária de cada detalhe da vida da influenciadora, não aceitava os silêncios. Quando é pra mostrar o café da manhã, tudo bem. Agora que é algo sério, ela some, escreveu uma seguidora em um comentário que rapidamente viralizou. Do lado de Vinícius Júnior, a situação também começava a gerar desconforto. A equipe do jogador publicou uma nota oficial dizendo que qualquer tentativa de associar seu nome a situações de caráter pessoal e especulativo será tratada juridicamente. A resposta foi curta, mas direta, e soou como um afastamento definitivo. Enquanto isso, Zé Felipe permanecia isolado. Amigos próximos afirmam que ele recusava ligações e evitava qualquer contato com a imprensa. Leonardo, tentando evitar que a situação atingisse proporções irreversíveis, teria chamado os dois para uma conversa reservada. A reunião, porém, nunca aconteceu. Virgínia não atendeu os telefonemas do sogro. Em paralelo, um novo problema surgia. O público começou a resgatar vídeos antigos, nos quais Maria Flor aparecia chorando ou pedindo para não filmar. Esses registros, antes vistos como momentos espontâneos e até fofos, agora ganhavam outra conotação.
A gente romantizou o sofrimento de uma criança porque era bem editado, escreveu um seguidor em tom de arrependimento. As marcas começaram a se posicionar. Uma grande empresa de moda infantil retirou discretamente do ar uma campanha em que Maria Flor era destaque. Outras começaram a revisar contratos. Se ela for cancelada, ninguém quer estar junto, resumiu um assessor de marketing. Em menos de uma semana, o império que Virginia construiu, baseado na transparência, na família perfeita e no carisma incessante, começou a ruir. Os números de engajamento caíram, os comentários negativos superavam os positivos e os portais falavam abertamente em colapso da imagem pública. Pessoas próximas à influenciadora disseram que ela teria confidenciado a uma amiga: "Não sei se consigo mais voltar a ser quem eu era", mas no meio da crise, algo ainda mais explosivo estava prestes a vir à tona. Um jornalista investigativo afirmava ter acesso a documentos internos e prints que comprovariam quem realmente vazou o primeiro vídeo de Maria Flor, e o nome envolvido deixaria o país em choque. Na madrugada de domingo, enquanto a crise parecia caminhar para o esquecimento, uma nova reportagem publicada por um portal independente trouxe tudo de volta, com ainda mais força. O jornalista, conhecido por revelar bastidores do mundo dos influenciadores, afirmou ter descoberto a origem exata do primeiro vazamento, alguém da própria equipe de Virginia. De acordo com a matéria, os arquivos originais do vídeo de Maria Flor estavam armazenados em uma nuvem compartilhada entre 3 funcionárias da equipe de produção. Uma delas, ex-assistente pessoal da influenciadora, teria copiado o material no dia em que foi desligada. O motivo da demissão? Desentendimentos internos e atrasos nas gravações. O jornalista revelou ainda prints de conversas privadas entre essa ex-funcionária e uma colega de trabalho. Nelas, ela afirmava que as meninas estavam exaustas e que ninguém aguentava mais fingir que tudo era perfeito. As mensagens terminavam com uma frase dura: "Se o público soubesse o que acontece quando as câmeras desligam, tudo mudaria." Em menos de uma hora, o nome da ex-assistente estava em todos os portais. Ela, por sua vez, publicou uma nota curta afirmando que não tinha qualquer intenção de prejudicar as crianças, mas que a verdade precisava aparecer. O impacto foi imediato. A história ganhou contornos de traição interna e disputa de poder. Para os fãs, o gesto da ex-funcionária foi tanto corajoso quanto cruel. Ela expôs demais, mas talvez fosse a única forma de parar esse ciclo, escreveu uma seguidora em um comentário que refletia o sentimento de parte do público. Enquanto isso, Virginia permaneceu em silêncio absoluto. Fontes próximas dizem que ela chorou por horas após saber quem havia vazado o vídeo. Era uma pessoa de confiança, alguém que convivia diariamente com a família, contou uma amiga. Ela sente que foi traída não só profissionalmente, mas emocionalmente. Nos bastidores, as assessorias corriam para conter o impacto final. A estratégia agora era simples: desaparecer temporariamente. Cancelar gravações, suspender contratos, evitar pronunciamentos. A equipe de marketing classificou o momento como ponto de inflexão, uma pausa forçada antes de tentar reconstruir a imagem pública. Zé Felipe, ainda afastado, teria se reunido com o pai e decidido manter as filhas longe das câmeras por tempo indeterminado. Leonardo teria apoiado a decisão, declarando que a fama não pode valer mais do que a infância das meninas. A frase viralizou rapidamente, sendo vista como uma crítica indireta à nora. Mesmo assim, o estrago era irreversível, a confiança do público havia se quebrado. O império digital de Virginia, construído sobre a imagem da família perfeita, agora se via desmoronado sob o peso da própria exposição. Na noite de segunda-feira, exatamente uma semana após o primeiro vazamento, Virginia reapareceu brevemente nos stories. Sem maquiagem, com os olhos vermelhos, ela falou pausadamente: "Eu sei que errei, eu sei que deixei as coisas irem longe demais. Mas tudo o que eu fiz foi tentando acertar, tentando dar o melhor pra minha família. Eu só peço respeito às minhas filhas. Elas não têm culpa de nada disso." O vídeo durou pouco mais de 1 minuto e foi compartilhado milhões de vezes. Comentários divididos tomaram conta da internet. Alguns ofereceram apoio, outros reforçaram a crítica. Mas, acima de tudo, havia um sentimento de esgotamento coletivo. Virginia, pela primeira vez em anos, encerrava uma semana sem publicidade, sem filtros e sem sorrisos. O silêncio que se seguiu foi o mais verdadeiro de toda a sua carreira, e para muitos o caso Maria Flor não representou apenas o fim de uma era. Foi o início de uma nova consciência sobre os limites da exposição digital.